Bom dia, pessoal. Começamos aqui o nosso primeiro café com barba. Por incrível que pareça, nós vamos fazer sair esse vídeo, tá? Que bom, né? Promessa de um novo projetinho aí da gente trocar algumas palavras, tá? Qual que é a nossa ideia aqui? Estão iniciando amanhã, então tá meio ruimzão. Assim. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é trocar algumas palavras, tá? É, Inicialmente nós vamos fazer nosso primeiro vídeo falando sobre jargões gourmet. São jargões que muitas vezes a gente ouve, algumas palavras, né, que a gente ouve aí no nosso dia a dia, né, seja no dia acadêmico, seja dentro da igreja, fora da igreja. Às vezes você vai ler algum material e você se depara com essas palavras, tá? E, e essas palavras muitas vezes vêm, né, de coisas, vamos dizer assim, vem sendo trazida, né, no nosso dia a dia e às vezes a gente se perde, tá? A gente se perde e por falta de se perder, a gente também perde o sentido dessa palavra. Por que que ela foi dita, pra quê, qual que é o contexto e tudo mais, tá. Então vamos lá, nós vamos trabalhar inicialmente sobre 3 palavras que provavelmente você já deve ter ouvido dentro da tua igreja, numa pregação, numa leitura de um livro, que realmente é muito importante para os dias de hoje, pelo menos você saber o que significa, tá. Hoje a gente tem que entender que principalmente novos pregadores, tá? Seminarista. Eu sou um seminarista não oficial da Igreja Presbiteriana Independente, né? Porque eu faço a faculdade com os meus próprios recursos e não dependo da igreja em si. Mas isso não me caracteriza sendo um seminarista melhor ou pior, tá? Só tô divagando sobre essa situação. A gente fica muito tendencioso a querer usar tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade. Ou, pelo que a gente aprendeu nos livros, a gente quer citar todos os autores, a gente quer simplesmente ir além. Essa é a realidade, tá? E muitas vezes até pastores ou líderes ou pregadores mais velhos já têm uma certa, vamos dizer assim, uma certa carreira, uma certa experiência, também de alguma forma eles acabam usando, né, muitos jargões gourmet. Tá? Então, para a gente começar o nosso primeiro café com barba, nós vamos falar sobre isso daí. Vocês viram aí que eu preenchi o meu copão, mas para a foto ficar bonita, eu troquei para a minha xicrazinha, uma xicrazinha aqui. Não sei, acho que minha esposa ganhou. Né? Tomar um cafezinho, dá aquela animada. Vamos lá. Então, qual que é a nossa ideia aqui inicialmente? A nossa ideia é o seguinte: palavras difíceis no nosso dia a dia sempre vão ter, tá? Essa é a realidade. Porém, o que que acontece? Muitas dessas palavras hoje já não são usadas. Por exemplo, eu vou dizer uma frase aqui, né? Eu tô com o nosso Gerimon Book aqui, ó. E eu estou, né? Eu montei tudo isso aí e fui pedindo também para o Gemini me dar um suporte sobre qual que seria essa ideia. E ele trouxe uma palavra, ele trouxe uma frase aqui que sintetiza muito bem o que nós queremos dizer. Ele diz o seguinte: a frase seria essa. Pois é, meus irmãos, se nós não compreendermos a cosmovisão do helenismo e nos deixarmos contaminar pelo dualismo antropocêntrico, colapsaremos a nossa praxis da poema divina. Você não entendeu? Eu, quando li, não entendi. E se deixar ainda, eu vou continuar sem entender. Eis o problema. Mas, na verdade, olha, quando ele diz cosmovisão, né? Muitas vezes você já deve ter ouvido essas palavras. Muito mais presente no YouTube, em alguns vídeos aí de algumas pessoas. O que seria cosmovisão? Cosmovisão seria o conceito daquela visão. Vamos dizer assim, mais claro. Quando a gente fala cosmovisão do cristianismo, é o que o cristianismo pensa, o que ele vê, o que ele interpreta, é, quais são os pontos do cristianismo. Isso seria cosmovisão, tá? Né, a gente pode procurar uma definição bem melhor aqui, ó, né? Vamos colocar aqui, ó, só para a gente pegar um termo bem mais bonito, né? Ó, termos mais bonito aí de acordo com o dicionário, tá? Cosmovisão é o conjunto de crenças, valores, pressupostos fundamentais através do qual a pessoa ou grupo interpreta a realidade. Eu falei de um jeito bem mais chulo, tá?
Mas a gente pode sintetizar melhor. Olha, funciona como uma lente invisível que molda o entendimento sobre a origem do mundo, a moralidade, o propósito da vida, os destinos humanos. Olha para você ver, cosmovisão. Às vezes você vai ouvir ou já ouviu e você fica perdido, falando, meu Deus do céu, palavras difíceis, não quero saber. E realmente é isso, às vezes são palavras difíceis. Outra palavra aqui que a gente pode falar, antropocêntrico, né? Quando a gente fala antropocêntrico, a gente quer a gente já deve ter ouvido é, uma coisa chamada antropocentrismo, né? Antro já traz uma ideia. Ó, antropocêntrico, né? Ou o antropocentrismo, o antropocentrismo ele vai trazer uma síntese melhor, tá? Então, assim, o antropocentrismo, do qual a palavra antropocêntrico vai dizer, é uma visão filosófica que coloca o ser humano e suas necessidades no centro do universo. Então, quando você ouvir uma frase de um exemplo, antropologia, vai ser um estudo, tá? Tem um estudo. Antropologia é o estudo do homem, tá? O antropocentrismo, ele é isso, é uma visão filosófica onde o ser humano está no centro. Então, quando a gente fala sobre egocentrismo, a gente também está se referindo ao antropocentrismo, tá? Só que numa qualidade do ser humano, numa perspectiva mais pessoal, vamos dizer dessa forma, tá? Então, dentro ali do renascimento, né, vamos dizer assim, né, que houve, né, o renascimento, ele tira Deus, então antigamente se pensava num teocentrismo medieval, tá? E ele coloca o ser humano, tá? Então o ser humano agora ele é dotado de razão e livre-arbítrio, e aí é onde a gente vai ter um dos maiores problemas, que é o mal que nos segue hoje, que é colocar o homem dentro do contexto, né, e tirar Deus, né? Isso é um dos maiores problemas que a gente tem dentro da igreja, tá? As pessoas achar que pode escolher a Deus. Não, eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher a Deus. Não, você não tem. Sem Jesus Cristo você não tem. Sem Jesus Cristo você é nada. Você não vale nada mais do que a mosca que senta no cocô do cavalo do bandido. Você é um zero à esquerda, você é um ninguém, tá? Então, assim, é um contexto que muitas vezes a gente ouve. Antropologia, antropocentrismo, antropocêntrico, muitas vezes a gente vai ouvir nas aulas de história, tá? Tem muito sobre isso daí, né? Mas como, né, a gente não prestou atenção na aula de história, a gente é burro. Outra palavra que essa palavra é um pouco mais difícil, colapsaremos. Ah, colapsaremos. Você fala, pô, meu Deus do céu, cara. O que seria essa palavra? Essa palavra seria basicamente, né, romper, né, é, explodir, arrebentar, né? A nossa praxis. Praxis também é uma coisa que a gente ouve muito, principalmente no campo acadêmico. E eu fiquei de cara quando eu vi esse negócio. Falei, meu irmão, nunca ouvi essa palavra, bicho. Se eu acender a luz fica melhor. Porque agora não tem sol, né? Quando tinha sol. É, assim, praxis. O que é praxis? Né? Aí quando eu fui ver, na verdade, nada mais é do que prática, tá? Prática. É a prática de alguma coisa. Praxis romana, prática romana. Praxis cristã, prática cristã. Achei que era um bagulho muito absurdo, né? Não. E aí, nós podemos dizer que essas palavras, né? Eu tô pegando algumas palavras do que eu disse aqui, porque outras a gente vai bater um pouquinho em cima disso aí. Beleza? Então são palavras difíceis muitas vezes que fica gourmetizado, né? Não quer dizer que você não tem que falar bonito, não quer dizer que você não possa falar academicamente, não quer dizer que você não possa usar isso daí nos seus textos, nas suas palavras, você ser mais culto, não é isso, tá? Você pode e deve ser mais culto. É muito melhor do que você falar com uma pessoa e a pessoa falar, nós vai, nós vem, nós fica. Pô, é feio, entendeu? E aí, parça, beleza? Que parça, irmão? Tá tirando? Tá me achando com cara de funkeiro, pô? Não, pô. Não. Como você está, meu amigo? Tudo bom? Mestre, doutor, chefe, aí vai. É o tratamento que o homem tem para homem no dia a dia, entendeu? Essa é a realidade. A gente vai num restaurante e o garçom se torna o nosso rei, entendeu? Por quê? Porque ele tá trazendo a nossa comida, né? Ele quer, né? Fazer o cara que traz a nossa comida, que manuseia a nossa comida, chateado, né, meu amigo? É besteira. Beleza? Então, só pra gente entender, sabe? Tem coisas que muitas vezes elas estão no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não usa. E dentro da teologia, dentro do conceito teológico, dentro do fazer teologia, tá? Porque assim, o que é o fazer teologia? O fazer teologia não é só, tá? Mas é um ponto.
Não é só você ir na igreja, não é só você ler a Bíblia, não é só você. Não, não. O fazer teologia é ir à igreja e fazer aquele momento único do dia. Tá? Se você vai de manhã na escola bíblica dominical, se você vai à noite no culto, né, geral, é participar da vida dos irmãos, da comunidade, como corpo de Cristo, tá? Isso é fazer teologia. Fazer teologia é você aplicar aquilo que você está conhecendo, aprendendo, primeiramente com você, tá? Primeiramente com você e depois você estende isso aí às outras pessoas. Não adianta você achar que você está fazendo teologia quando você vai tentar pregar para uma pessoa que está no vício. E isso é muito difícil. Essas pessoas, inicialmente, elas precisam de um herói. Elas precisam do herói sem capa. Essa é a realidade. Elas precisam olhar pra você e dizer assim: cara, esse cara é maneiro. Esse cara é foda. Ou essa mulher, tá? Eu tô colocando num conceito aqui, mas né, tem outras mulheres que vão estar em alguns momentos difíceis que ela vai olhar e falar assim: aquela mulher é foda, cara. Eu me espelho nela. Eu olho pra ela e eu vejo Cristo na vida dela. Eu vejo Deus operando na vida dela. Tá? Essa é a realidade. Tá? Então, coisas que a gente tem que entender que é isso. Né? Esse tipo de pessoa, às vezes, né, a pessoa está lá pronta a cometer um suicídio. Você acha que ela quer ouvir falar de Deus? Que ela quer ouvir falar de Jesus, dos anjos, do Espírito Santo? Não, meu amigo. Ela quer um herói. Ela quer alguém que abrace, ela quer alguém que esteja do lado dela, ela quer alguém que não finja estar entendendo, mas entende que ela está passando por um momento difícil. Tá? Essa é a realidade. O cara que está nas drogas, que está na bebida, por exemplo, um morador de rua ou o pessoal sem teto aí, né? Ele não quer ouvir falar sobre Deus, sobre Jesus. Ele quer um prato de comida, ele quer dinheiro. Ele quer dinheiro. Entendeu? Então você vai entender que você, ao mesmo tempo que você vai dar o dinheiro, você tem que saber utilizar as palavras certas, né? Mas muitas vezes a gente perdeu a perspectiva de fazer teologia com essas pessoas. Porque é muito mais fácil fazer teologia dentro da igreja, né? Onde todo mundo finge conhecer todo mundo, onde todo mundo se abraça, todo mundo se beija, todo mundo quer o melhor de todo mundo, mas na verdade, quando vira nas costas, todo mundo reclama de todo mundo é vagabundo, essa é a realidade. Coisas que às vezes a gente não fala, mas é a realidade, tá? O café com barba também não é só conhecimento, não, é chinelada também, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui, porque senão eu vou estender demais, aí vai ficar muito longo. Vamos lá, então, uma palavra que a gente muitas vezes já ouviu ou já estudou nos livros de história é a palavra helenismo, tá? Helenismo. O helenismo nós podemos dizer que nós temos duas alcunhas aqui que nós podemos usar, tá? Que é o contrabando cultural e nós também podemos usar o Wi-Fi do mundo antigo. Esses dois termos eles se completam, tá? O helenismo ele não foi mal. O helenismo nada mais é do que quando a gente fala sobre a helenização do mundo, a gente tem que voltar no passado e a gente tem que entender que os gregos, eles dominaram muitas terras, tá? Quando eu falo os gregos, eu estou dizendo todos os impérios dentro, né, do mundo grego ali, tá? Ou variantes disso daí. Então, a gente pode dizer que o helenismo, né, seria o nome gourmet para a gregarização do mundo antigo, tá? Então, os gregos, os impérios dos gregos ali, eles foram conquistando países. A gente fala país hoje, mas antigamente, né, muito se usava o nome nações, terras, povos, tá? E eles, o que eles fizeram? Eles chegavam lá e eles impunham a sua ideologia, a sua filosofia, o seu idioma, tá? Então, quando a gente fala dos gregos, a gente vai falar, por exemplo, eu acho que o Império Macedônio, né, era dos gregos, né? Ó, só para a gente não se perder, né? Às vezes pode ser, ó, Império Macedônio, né? A Macedônia Antiga, que também era, né? Mas a gente fala os gregos hoje, entendeu? Mas era parte da Península Grega e tudo mais. E aí a gente sempre já deve ter visto alguns filmes, né? Alguns filmes ali sobre o Alexandre o Grande Conquistador, tá? Então, assim, quando a gente olha para essa parte da história, a gente vai ver que os gregos eles vão conquistando nações, tá? Eles vão conquistando povos, e eles chegam lá e falam, ó, o negócio é o seguinte, agora vocês não falam mais a língua de vocês, vocês falam grego, beleza? Ah, vocês não pensam mais filosoficamente do jeito que vocês pensavam, agora vocês pensam daquilo que a gente vai levar para vocês, né? Porque agora nós dominamos vocês. Então vocês dependem de nós para proteção, tá? E nós temos vocês aí no nosso portfólio, né, de terras conquistadas, tá?
E a religião de vocês, esquece. Esquece. A gente vai abstrair algumas coisas dessa religião, né, que a gente acha legal, ou a gente vai achar semelhanças no que tem da nossa, e aí vocês vão praticar a nossa religião. Seria tipo isso. E aí os romanos, né, depois que o Império Macedônio vai cair, né, existe toda essa parte aí, que aí vai diminuir toda essa visibilidade do Império Macedônio, Alexandre o Grande vai morrer, outros imperadores não vão conseguir ter a mesma visibilidade, e aí vem os romanos. Os romanos, por isso que a gente fala que, né, essa parte do helenismo, os romanos eles não tiveram dificuldade para expandir o seu território. Por quê? Porque eles foram para esses povos e esses povos já estavam, né, gregorizados, vamos dizer assim, tá? Eles já tinham ali o grego como língua, já tinha a filosofia grega, já tinha a religião. Né? Então os romanos, eles simplesmente chegou e falou: tá pavimentado o caminho, patrão. Só vamos chegar e colocar nossa bandeira e a gente que manda nessa bagaceira. Entendeu? Essa é a realidade. Então, assim, uma coisa que o Gemini trouxe pra gente aqui, só pra gente entender, por exemplo, o inglês hoje vamos dizer assim, é a globalização nossa, certo? Então hoje, o que seria esse tipo contrabando cultural, esse hi-fi do mundo antigo que fez com que, vamos dizer assim, houvesse, né, vamos dizer assim, vamos dizer assim, que seria uma miscigenação de palavras de cultura, tá? Por quê? Porque hoje a gente tem o inglês, e o inglês ele está constante na nossa vida, né? Não em sua completude, mas em algumas palavras, por exemplo, feedback, brainstorming, home office. Né? Eu não trabalho mais em casa, eu trabalho home office. Sim, entendeu? Ah, você poderia me dar um feedback? Ah, meu Deus do céu. Mas tudo bem, era isso, entendeu? Então, os romanos, quando eles chegaram lá, eles falaram, pô, por que a gente vai tentar doutrinar esse povo novamente, sabendo que a gente já tem 80% do caminho feito? Aí eles chegaram lá e falaram, agora vocês não respondem mais, nem a vocês, nem ao Império Grego, porque o Império Grego acabou, tá? Eles diminuíram, né? Foram descansar. A gente vai fazer agora a proteção de vocês, a gente vai batalhar por vocês e vocês nos pagarão impostos, vocês continuarão falando grego. A religião, cara, vocês podem praticar a religião grega, a religião romana, não tem muita diferença, tá? Os deuses mudam, mas não tem muita diferença assim, tá? Porque o que acontece? Uma semelhança que tinha entre os gregos e os romanos é que eles não destruíam a origem dos povos. Eles abstraíam para si. Né, o que a gente vai ver muito aí, tá? E aí, por exemplo, uma das coisas que tinha, né, que seria a helenização do tempo na época de Jesus, é lá em Romanos 19:20, né, Romanos não, desculpa, João 19:20, quando Jesus ele é crucificado, em cima de Jesus ali, é colocada uma placa, né, com 3 idiomas, tá? Então seria o hebraico, por causa da religião hebraica, tá? E do povo ali, o latim, que era a língua do Império Político e Romano, tá? Então os romanos falavam latim, e o grego, que era o grego koiné, era o grego comum da época, tá? Então era um grego que era falado pelas pessoas, pelos hebreus ao redor, né? E foi a mesma língua que o Império Grego vai levar, né, para todas as pessoas aí. Então, todas as pessoas que passavam ali, independente da sua origem étnica, ele iria saber que ali estava sendo pregado Jesus Cristo, o chamado Rei dos Judeus, tá? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que entender que o helenismo ele não foi mal, tá? Só para a gente entender que o helenismo ele não foi mal. O helenismo é a globalização que hoje a gente tem. Então, o que acontecia em algum lugar não demorava para chegar em outro. Por quê? Porque não tinha que fazer uma tradução, por exemplo, de uma carta. Ah, o cara fala aramaico, ele vai fazer uma tradução para o hebraico. Não, ele fala grego, ele escreve grego. O outro cara da outra ponta vai entender isso daí, tá? Por exemplo, a Bíblia ela foi escrita, o Velho Testamento ela é escrita em hebraico, tá? E o Novo Testamento todo em grego. Todo em grego. Por quê? Porque era o idioma comum naquela época. Então, Jesus falava grego, tá? Jesus falava grego, Jesus falava hebraico, tá? Os apóstolos falavam grego, tá? Então, assim, olha para você ver como é que é a diferença das coisas. Então, o helenismo ele era a globalização do tempo antigo, tá? O Wi-Fi, aí a gente pode usar essa palavra, Wi-Fi do mundo antigo, tá? Beleza? Então, deu para entender o que é o helenismo? Se tiver dúvida, deixa aí no comentário, se não, procura, tá? Procura saber o que é o helenismo, é muito legal, é uma parte da história que a gente tem, tá? Vamos lá para o nosso segundo ponto. Então, vamos lá, viemos com o helenismo é a globalização ali, tá?
É a mesma coisa com o inglês hoje. O inglês hoje, qualquer lugar que você vá, você não precisa falar alemão, você precisa falar inglês, tá? Você não precisa falar francês, você precisa falar inglês. Por quê? Porque existe uma globalização no mundo. É um idioma só, né? É um idioma só. Mas, por acaso, se você falar alemão, vai ser muito bom. Por quê? Porque você vai conversar com as pessoas na sua língua original, tá? É bem diferente, tá? Mas claro, que se você falar inglês, beleza, você vai chegar e vai falar inglês. O único problema que eu acho, né, que eu acho não, hoje eu não acho, tá? Mas outras pessoas achariam que o inglês ele também tem as suas variantes, tá? Se você for para a Austrália, o inglês australiano é muito diferente. O inglês britânico é diferente do que a gente aprende, tá? Do inglês americano é bem diferente. Outro inglês seria o inglês irlandês. Eu estou falando de uma composição de países, né, que falam inglês. Mas, por exemplo, uma das dificuldades que eu tive muito, mas aprendi muito também, foi o inglês indiano. O inglês indiano ele é totalmente diferente do inglês americano, britânico, australiano e irlandês. Tá? É totalmente diferente. Mas você aprende muito mais com o inglês indiano do que com qualquer outro. Por quê? É claro que cada um tem as suas particularidades, tá? Porque é muito diferente. Eu tive essa experiência por quê? Porque aqui os indianos em Londrina, né, com quem eu jogo cricket, os meninos, tem uns que falam baixo, fala alto, outro fala gritando, outro fala rápido, outro fala lento. Então, tem uns que usam as palavras que você nunca viu na vida, e aí você precisa de uma explicação. Você tá entendendo? Então, tipo assim, eu aprendi vertentes do inglês. Cara, mas é muito maravilhoso, é muito legal. E ver eles conversando entre si também, cara, eles se entendem. Loucura, né? Mas é realidade. Então seria tipo isso, tá? Beleza? Então vamos lá. Então, com o helenismo, vem aí a globalização, vem aí a entre as, vamos colocar assim, a unificação, mas que não era uma unificação, tá? Veio também junto aí nesse pacote o dualismo grego. Esse é um problema, tá? Esse é o vírus que dividiu a nossa vida, tá? Esse é um vírus, é uma coisa maldita, coisa do demônio. Tem que tirar isso daí da tua vida, tá? O que é às vezes você não vai ouvir falar dualismo grego, você sempre vai ouvir falar dualismo, tá? Então, assim, para os platonistas, né, o mundo ele é dividido em dois, tá? O mundo das ideias, tá? Quando a gente fala conceito espiritual, perfeição, bondade, tá? Esse é o mundo das ideias. E o mundo da matéria, tá? Aí é o conceito físico, corpo, terra, maldade, tá? Então, essas pessoas achavam que o corpo aprisionava a alma, tá? E a igreja abraçou essa ideia. Putz, cara, isso daí é um problema muito grande, tá? E aí a galera ficou neurótica com a ideia de sagrado e profano, tá? O que que é sagrado, o que que é profano. E isso me afetou de uma certa forma, principalmente por participar de igrejas pentecostais, neopentecostais, que as pessoas elas viviam uma santidade mentirosa, né? Os famosos santarrões, o crente banhado no óleo quente do pastel, tá? Ou como o pessoal gostava de dizer, né? O pastel só de óleo, não tem carne. É a famosa santidade de vitrine, tá? Isso daí é um problema muito grande, por quê? Porque isso daí não só afetou a minha vida, isso é um exemplo meu, mas afetou e afeta hoje a igreja, tá? Das pessoas achar que elas são santas. Mas na verdade são não, são pecadoras também, tá? Um bando de vagabundo. Tá? Então existiu essa neurose aí de sagrado e profano. Então o que seria isso? Se eu estou lendo a Bíblia, se eu estou orando, se eu estou falando de Deus, é santo. É santo. Se eu estou jogando meu videogame, se eu estou lendo um livro, se eu estou vendo um vídeo, se eu estou indo para a faculdade, é profano. Coisa do mal. Existem pessoas que têm esse pensamento. Né? E, por exemplo, antigamente sempre se pensava naquela questão do seguinte: você vai ouvir, ainda se ouve muito em igrejas pentecostais, das pessoas dizendo assim: essas pessoas que estudam teologia ficam doidas, ou criam coisas nas suas cabeças, porque a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Usando esse versículo, né, como um escudo para esse tipo de coisa, né? Para dizer, não, porque estudar demais deixa louco. Ouvi muito, peguei essa época de, não, se as pessoas lessem o que está escrito no Apocalipse, elas ficavam doidas. E os que leram ficaram doidos. Então as pessoas não liam o Apocalipse, porque o Apocalipse, ele é um livro, ele é um livro que tem figuras. Ele é um livro que ele tem coisas diferentes do nosso dia a dia. Né? Anjos com duas asas, escondiam os seus pés, duas asas, escondiam o seu rosto, duas asas, os seus braços, duas asas, tantas duas asas que, meu Deus do céu, só tem asas. Só tem asas.
entendeu? É igual uma mosca, né? Milhões de olhos, entendeu? Pra quê? Só pra ver que ela vai morrer uma hora ou outra. Mas, tipo assim, você tá entendendo o que eu quero dizer? Tipo assim, as interpretações ali são diferentes, né? A Bíblia ela tem muito disso, ela usa muito figura de linguagem, ela usa imagens, ela usa, vamos dizer assim, a imaginação para que você tente trazer aquilo ali. Mas, na verdade, ela existe um conceito por trás, tá? Existe um conceito por trás. Então, demanda aí um pensamento mais criterioso, mas não, você não pode levar o Apocalipse como um livro literal, tá? Não pode. Né? Ou você, por exemplo, você vai levar sobre a literalidade, por exemplo, quando fala dos 144 mil que serão salvos, todo o testemunho de Jeová diz que eles são salvos, né? Até o pastor Márcio já disse daí, falou assim, teve uma vez que os testemunhos de Jeová foram na minha casa, né? E sempre eles falavam isso daí. E aí eu perguntei para eles, falei, tá, se dos 144 mil que vão ser salvos, vocês dois estão no meio, mas a comunidade de testemunho de Jeová tem 3 milhões de pessoas no mundo, hoje já deve ter mais, né? Ou menos, não sei. E nunca mais apareceram na casa deles. Aí ele conta, é muito interessante, por quê? Porque todo mundo participa dos 144 mil, mas se tem 3 milhões, a conta não bate, tá? Então, assim, não dá para se levar na literalidade, beleza? Então existiu esse conceito de sagrado e profano, tá? E a Bíblia cara, a Bíblia ela vai ser muito interessante. Porque a Bíblia, na criação do mundo, lá em Gênesis 1, né, quando Deus ele vai criar todas as coisas, as plantas, a terra, né, as pessoas, né, o homem, ele vai dizer que tudo era muito bom, tá? Então, se Deus está criando tudo muito bom, não tem como a gente pensar num conceito do que é sagrado e profano. Se Deus foi quem nos criou, se Deus foi quem nos deu vida, tudo é muito bom, tá? E aí em Coríntios, 1 Coríntios 10:31 diz assim, ó, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, tá? Então nós temos que comer, nós temos que beber, nós temos que viver para a honra e glória de Deus, tá? Claro que o que a gente não pode fazer então se tudo que eu for fazer é para a glória de Deus, então eu posso fazer aquilo que é errado. Vai te converter, seu vagabundo, seu sem vergonha, sua sem vergonha, seu filho do diabo. Toma vergonha na cara, não é assim que as coisas funcionam. Nós precisamos não deixar que a santidade de vitrine esteja sobre nossas vidas, mas nós precisamos fazer aquilo que agrada a Deus, tá? Andar nos caminhos do Senhor, tá? Quer comais? Vou participar num almoço de família, vou fazer para a honra e glória de Deus. Quer beber o seu café? Quer beber ali? Beba para a honra e glória de Deus. Tá? Não inventa a chifre na cabeça de cavalo, tá? Unicórnio não existe, tá? Porque muitas pessoas vão querer, não, então se eu estou assistindo um filme que mostra nudez, é para honra e glória de Deus. Se você sabe que aquilo ali mostra nudez, então você não está fazendo para honra e glória de Deus, você está fazendo para o seu próprio desejo, seu sem vergonha, tá? Essa é a realidade. Eu estou assistindo um vídeo aqui que, ai, tudo bem, eu não sabia que aparecia. Não, tudo bem. É uma cena e às vezes é comum nos filmes de hoje. Né? Mas se você já sabe, já assistiu o filme e está reassistindo por causa daquilo, não é para honra e glória de Deus. Antigamente a gente não assistia Pânico na TV porque era para a honra e glória de Deus, porque realmente a gente queria ver as mulheres que estavam aparecendo na televisão, a gente queria ver as palhaçadas que os caras criavam, a gente queria ver essas coisas, a gente não queria fazer aquilo para honra e glória de Deus. E no outro dia a gente falava com os nossos amigos de escola. Isso não é para honra e glória de Deus. Isso é para carne, tá? Alimentar a carne. Né? Então, assim, e como que a gente combate, tá? Esse dualismo existente, tá? É, deixando de achar que tudo é espiritual, tá? Primeira coisa, deixando de achar tudo espiritual. Seu trabalho tem que ser para honra e glória de Deus, não é coisa secular, tá? Não tá desviando a tua fé, porque se você não trabalhar, você não come, tá? Você não bebe, você não vive, tá? Você não mora em lugar nenhum, tá? Então, onde você estiver, onde você for, pratique a tua fé, viva com santidade com Deus, tá? E não tente fazer aquilo que é desnecessário, tá? Não, eu tenho que fazer aqui porque. Não, não, não. Para com esse negócio dessa santidade de vitrine, tá? Todo mundo sabe que você é um pecador sem vergonha, tá? Essa é a realidade, tá? E aí, tipo assim, ele traz uma coisa que é bem interessante. A santidade não é se isolar do mundo, né? É viver no mundo do jeito que Deus planejou. E realmente, é o jeito que Deus planejou. Para que nós acordemos, vivamos, trabalhamos,
Podemos comer, podemos beber, podemos estar com os nossos amigos, com as pessoas ao nosso redor, tá? Isso não é profano, isso é bom, isso é bom, isso é santo diante de Deus. Comunidade com os irmãos é sagrado, tá? É sagrado. Então, tira isso da tua vida. O que eu falo de santidade de vitrine é quando você quer mostrar mais do que deve, né? Não, uma pessoa não pode falar nada perto de mim porque eu sou santo de Deus. Mas é mentira. É mentira, porque dentro da tua casa, só as palavras bonitas que você fala para as pessoas, para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, todo mundo sabe. Quando você chuta o móvel na quininha do móvel lá, as palavras que saem da tua boca não é tão santa assim não, tá? É quando você está conversando com os teus amigos que não são convertidos, não são cristãos, as besteiras que você fala, as porcariadas que você fala, né? Isso daí não é de Deus, não. Daí tem que tomar cuidado, porque quando a gente alimenta o espírito, a gente vai buscar fazer aquilo que agrada ao espírito. Quando a gente alimenta a carne, a gente vai buscar aquilo, né, que alimenta a carne. Tá? Então, a gente tem que deixar de pensar que existe essa ideia, né, de corpo, alma e espírito. Não existe, tá? Não existe essa divisão, corpo, alma e espírito. Corpo e alma é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. E o espírito? O espírito é o espírito de vida, é o espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, tá? Esse volta para Deus, tá? Esse volta para Deus quando a gente morre, né? O que fica para condenação ou para salvação é o corpo-alma, tá? O corpo-alma é um só, tá? Não é fragmentado. Ah, não, esse é bom, esse é ruim. Não. As pessoas aprenderam que porque, ah, não, mas se a gente morre e o corpo deteriora, entendeu? Então tem que ter haver divisão. Não, não, não. Não há divisão. Porque quando Cristo ele vir, entendeu? Para a gente entender, todas essas pessoas que morreram desde a ascensão de Cristo, elas estão descansando. Tá? Elas descansam. Paulo não está com Cristo ainda. Porque Cristo não voltou. Paulo morreu. Pedro morreu. Os apóstolos morreram. As pessoas estão morrendo. Entendeu? Eu, um dia ou outro, eu vou morrer. Então eu vou esperar o dia glorioso do Senhor. Eu descanso. Entendeu? Eu descanso. E no dia do Senhor, então os primeiros ressuscitarão e depois virão as outras pessoas que estão vivas, né? Que será o dia glorioso do Senhor. Tá? Então, só para a gente entender que essas pessoas, desde a crucificação de Cristo, né, quando Cristo vai para o Pai, elas não estão no reino de Deus. Elas vão estar no reino de Deus, porque a boa obra começou na cruz, mas ela só vai terminar na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então essa ideia, essa ideia que as pessoas falam, não, nós falamos com os mortos. É mentira, tá? É a maior mentira que existe. Sabe por quê? Porque não tem como você falar com os mortos. Não tem. Ah, mas essa pessoa foi pro céu, ou foi. Não, não. Purgatório? Esquece. É a maior mentira existente no mundo. Pelo amor de Deus, você é louco. Vou nem entrar em detalhes. Então, deu para entender? O helenismo foi bom por causa do que seria a globalização no passado, tá? Então, isso foi bom. Mas com o helenismo veio o dualismo grego, né? Um pensamento filosófico platônico aí, tá? Isso daí foi um vírus. E outra palavra que a gente vai trabalhar, então, assim, meio que há uma conexão entre elas para a gente entender que se a gente para de pensar sobre a questão do sagrado e do profano, tá? Então, não. As coisas têm que ser sagradas porque a gente tem que dar honra e glória a Deus por todas as coisas. E uma coisa também que é um jargão que você pode ouvir, né? Isso daí você vê muito no Instagram, porque o povo quer pagar de bonito, de santo, de maravilhoso lá naquela rede social. É, é uma palavra que às vezes você pode ouvir e você não entendeu. Eu também não entendi no começo, mas hoje eu passei a entender, que é a palavra poema. Tá? Eu não tinha ouvido não, mas né, do que você vai duvidar de um cara que achava que a divisão entre calvinistas e arminiano era os caras que estavam brigando por ser careca e ter cabelo. Eu pensei nessa possibilidade. Tá? E a gente pensa Calvino, calvo, sem cabelo, Armínio, provavelmente ele é o contrário, ele tem cabelos. E realmente era, mas não era sobre essa discussão. Vamos lá, então, lá em, acho que Jundiaí, em alguns lugares, aí tem Curitiba também, tem a Poema Church, que é igreja de parede preta, a gente sabe, né? Essas igrejas também são um pouco meio problemáticas, porque elas não têm uma confissão de fé bem definida, né? E qualquer coisa que entra ali, muitas vezes, tá? Não é todas, mas muitas vezes são muito prejudiciais para a vida do cristão. Tá?
Então, o que seria o poema? O poema é a ideia de que você não é um rascunho, tá? Eh, então, assim, pra gente fechar esse bloco aí de palavras gourmet, né, esses jargões gourmet maravilhosos, pra gente terminar com essa ideia, por quê? Porque hoje, a gente passa por muito disso, tá? A gente vive num mundo globalizado, e ainda existe essa ideia de santo e profano, que é uma coisa prejudicial para a vida das pessoas, né, principalmente dentro da igreja, né, porque na igreja nós temos que viver uma vida santa diante do Senhor. E um problema que tem afetado muitas pessoas é que as pessoas não têm aceitado e têm tido uma crise de identidade, crise de aparência, tá? Ah, porque eu sou magro, sou gordo, sou alto, sou baixo, né? Sou negro, sou branco, sou azul, sou amarelo. As pessoas hoje têm uma crise de identidade. E uma coisa que eu digo para vocês é: você não é um rascunho, tá? Você é a poesia de Deus. Você é perfeito aos olhos do Senhor. Nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor e das tuas boas obras. Aí às vezes a gente até pode pensar, né? Ah, mas e a pessoa deficiente? Cara, ela é criada perfeitamente aos olhos do Senhor. Ah, ela foi criada por um propósito. Tá, ela foi criada por um propósito. Todos nós fomos criados para um propósito, para a honra e glória de Deus, independente do que pensemos ou não. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa autista, a gente não vai pensar como essa pessoa sendo louca. Não, não, ele tem uma visão do mundo diferente, coisa que muitas vezes outras pessoas não têm. E elas precisam de ajuda. Então, às vezes, o propósito dessas pessoas é levar para as pessoas ao redor, pai, mãe, irmãos e família, que eles precisam exercitar muito mais a paciência, o amor, o carinho, entendeu? O direcionamento para outras pessoas. Tá? É o propósito, muitas vezes, da vida dele. Um exemplo, pessoas com síndrome de Down, cara, elas amam muito mais do que você muitas vezes está amando as outras pessoas. Ela tem uma simplicidade de se aproximar de outras pessoas e demonstrar amor que você, com a facilidade do mundo, não demonstra, tá? Essa é a realidade, tá? Então existem tudo existe um propósito debaixo do céu, tá? Para tudo neste mundo existe um propósito. O propósito final e primário é adorar a Deus, tá? Em Efésios 2:10 diz assim, ó, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, tá? Só para a gente entender. Então, no grego original, a palavra traduzida aí de poema é feitura ou obra-prima, tá? Isso é poema. E essa, né, e é da onde as variantes, né? É dessa palavra que vem a palavra poema ou poesia. Então, nós somos um poema de Deus, um poema divino, tá? E a gente tem que entender, que nem eu falei, nesse mundo de crise de identidade, crise de feição, crise, né? O mundo hoje é bombardeado por causa desse conceito de beleza e tudo mais. Você precisa esconder isso daí das pessoas. Ah, mas porque eu tenho uma deficiência. Cara, quantas vezes eu passei e aí vai um desabafo, cara. Quantas vezes eu passei por problemas? Às vezes as pessoas acham que não. Eu brinco hoje, por exemplo, com a minha mulher, tudo, né? Eu brinco com as pessoas ao meu redor. Eu acho que algumas pessoas às vezes levam demais por algumas situações. E a gente foi criado também numa geração diferente. Mas eu sofri muito. Sofri muito porque eu era magro, entendeu? Nossa, o que falavam de mim por eu ser magro. E eu criei uma neura na minha vida, né, de que eu queria subir de peso, queria subir de peso. Hoje eu tô com 84, né? Eu subi para 90, tomando whey protein, indo para academia, fazendo um monte de coisa. Hoje eu quero diminuir para 80 de novo, porque está me prejudicando. O meu desejo por ir além me prejudicou e eu preciso voltar. Olha para você ver, precisa fazer exercício, precisa correr, precisa ir para academia de novo. Está entendendo? Mas aí você fala, ah, mas demorou tanto tempo para você ter isso. Mas, cara, olha uma coisa que aconteceu lá no passado, quando mais novo, tá? Pelo fato, por exemplo, eu tenho lábios grandes. Ih, rapaz do céu, os apelidos eram os melhores, entendeu? Já me chamaram de Beisola da Grande Família, né? E fora os outros. Esse daí é um que eu lembro, tá? Fora os outros, entendeu? Cara, então assim, minha barba, nossa, cara, quantas pessoas. E não foi no passado, porque, né? Quando criança a gente não tem barba, tem bigodinho. Uma falhada aqui. Mas olha pra você mesmo como é que é. As pessoas falam da minha barba, as pessoas falam do meu cabelo. Entendeu? Eu tive muito problema com isso, então assim, fui criado numa outra geração também. O povo zoava você, você tinha que arrumar alguma coisa pra zoar, entendeu? Não tem esse negócio, é tomar lá da karma,
né? Hoje não, hoje já não tem mais essa dinamicidade. A pessoa, às vezes, você fala alguma coisa, a pessoa já traz aquilo para dentro de si, fica remoendo aquele tipo de situação. Mas eu tive esse tipo de situação na minha vida, tá? Cara, então assim, são coisas ruins. Um dos meus, um dos meus piores apelidos foi o meu irmão que colocou, né? O meu irmão, os colegas dele na época, entendeu? Porque eu cortei o cabelo bem na época que a Caroline Dickman, acho que ela fez a novela e a menina tava com câncer e eu fui e raspei a cabeça, nem sabia. Pô, então só pra você ver, é um dos maiores problemas. Ih, rapaz, xinguei muito a mãe dos outros. Xinguei muito a mãe dos outros, mandei muita gente pra aquele lugar, entendeu? Nossa, fiz um escarcéu, brigava com os outros por causa disso. Porque eu era novo, né? A gente vivia numa sociedade diferente e isso me afetou até muito tempo. Depois, quando eu comecei a crescer, comecei a ficar mais adolescente, mais jovem, e eu comecei a entender que aquilo ali era passageiro, era coisa besta da minha vida. Eu tive uma aplicação diferente na minha vida, então eu comecei a enfrentar esse tipo de coisa. Outras pessoas às vezes não conseguem, então eu entendo que outras pessoas podem não suportar conversar sobre um tipo de assunto ou sobre falar alguma coisa. Entendeu? E às vezes as pessoas, algumas pessoas são saradas, elas sabem lidar muito melhor com esse tipo de assunto. Outras pessoas não. Então essas pessoas que não entendem, né? Não entendem, elas têm que aprender, tá? Elas têm que aprender, elas têm que ser saradas, curadas, entendeu? Elas têm que sentar com elas mesmas e dizer, ó, já não tem mais espaço para você aqui, esse egocentrismo, essa crise de identidade. Eu tenho que ver aquilo que Deus realmente olha para mim, tá? Então, assim, cara, eu falo para vocês que hoje existe muito disso, tá? Isso não só para a gente entender que cada pessoa ela é feita conforme a maravilhosa vida de Deus, as obras de Deus, tá? Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Para você ver que uma coisa que afetou muito eu numa época que eu comecei a destoar o meu nome, eu comecei a odiar o meu nome, tá? Destoar, nem sei se a palavra existe, nem sei se o significado seria esse, mas pareceu bonito na minha mente. Mas eu comecei a odiar o meu nome, entendeu? Né, do porquê o meu nome ser dessa forma, entendeu? Não é nem pela questão de Rei Davi, né? Nada a ver, nada a ver, entendeu? O nome do meu pai é David Mafra, o meu é David Mafra Filho, tá? Mas chegou uma época que eu tava tão bitolado e tão doente, entendeu? Que eu comecei a odiar o meu nome. Eu comecei a odiar tudo ao meu redor. Eu ia rir, entendeu? Eu queria colocar a mão na frente do rosto para as pessoas não verem, não achar nada de defeituoso, que as pessoas achavam. As pessoas achavam. Então, cara, aí chegou um certo momento da minha vida que eu entendi, cara, eu não sou linha de produção industrial, irmão. Deus me fez dessa forma. Deus me fez desse jeitinho, entendeu? E, cara, eu não vou reclamar com ele, graças a Deus. Eu tenho dois braços, duas pernas, né? Tenho dois pulmões, dois rins, tenho estômago, tem tudo, tenho cérebro, tenho cabelo, tenho barba, tenho tudo. Graças a Deus, aleluia, glórias ao Senhor. Muitas pessoas não têm, não têm, mas elas foram criadas por um propósito que elas faz algo que muitas vezes eu com tudo isso aqui, me achando perfeito, não faço. Por exemplo, é, tem aquele palestrante, né, que é o Nick Vujicic, que ele é australiano. Cara, é muito louco, velho. Você vê o testemunho desse cara, é incrível, incrível. O quanto Deus trabalhou na vida dele e trabalha até hoje, meu amigo. Cara, o cara é foda, irmão. O cara é foda. E o cara não tem os dois braços nem as duas pernas. Olha que louco. O cara não tem. Só tem um cotoquinho lá. Cotoquinho. Pô, mas é muito foda, cara. Eu olhar pra ele e falar, irmão, esse cara é foda. Sabe assim, outras pessoas que às vezes pode ter alguma possível dificuldade ou que pra nós a gente pensa como dificuldade, mas elas souberam lidar com esse tipo de problema de uma forma categórica que você fala, irmão, o cara é foda, né? Essa menina é foda pra caramba, porque ela conseguiu. A gente não vê para as Paralimpíadas, pessoas que às vezes, né, perderam um braço, uma perna, às vezes nasceram sem, né? Pessoas cegas. Cara, o cara consegue fazer muito mais. Eu trabalhei com um rapaz aqui chamado Patrick. Nossa, o Patrick é maravilhoso, cara. Mano, a gente brincava com ele, eu aprendi a lidar com o Patrick, entendeu? Cara, o Patrick, ele era o cara, né? Ele tinha 3% de visão do olho direito, se eu não me engano, cara. Mano, o Patrick fazia muita coisa que ninguém fazia. O Patrick programava, né? O Patrick, ele estudou programação. Eu fui na formatura da faculdade dele, eu fui convidado. Achei muito maneiro isso da parte dele.
Eu fui o único que foi. De todas as pessoas que trabalhavam com ele, eu fui o único que foi. Cara, incrível, mano. Mano, o Patrick, ele recebeu o certificado honra ao mérito como o melhor aluno, cara. Era o único cara no meio do monte de gente, entendeu? Perfeito, que a gente fala perfeito, né? Que tem os dois olhos bons, tem o ouvido bom. Cara, ele ganhou mérito, irmão. Ele participou de processos, de estágios. Você tá entendendo? E assim, cara, é um cara incrível, man. Incrível, gosto muito dele, entendeu? E é um cara que soube lidar com esse tipo de situação. E ele não nasceu cego. Ele não nasceu cego. Ele contou pra mim. Na verdade, ele via, né? E ele, como criança, naquela época bagunceira, ele foi correr e ele não viu a mesa quando ele virou. Ele bateu a cabeça na mesa, né? Tipo assim, a quina aqui da mesa, assim, aquelas mesas de madeira mais maciça, ele bateu. Falou assim que inicialmente não teve problema nenhum, coisa de criança, seguiu a vida. Só que aí aquilo começou como se tivesse dado um trauma e começou a aparecer. Então ele foi perdendo a visão, tá? Então ele teve que se acostumar, ele teve que lidar com o jeito. Cara, e ele anda pra tudo quanto é lugar, ele vai trabalhar, ele vive a vida. Então é um cara que hoje você olha assim pra ele e você fala, irmão, né? O cara é foda. Imagine quantas outras pessoas não, o cara que toca guitarra, pô, já vi muito, que não tem o braço. O cara toca com o pé, irmão. Teve uma primeira pilota, cara, nos Estados Unidos, que é uma brasileira, que ela pilotou o primeiro avião com os pés, entendeu? Né? Quer ver? É muito louco, cara. Ela é foda, irmão. Né? A Jessica Cox, o nome dela. Isso. Em 2008 ela foi pro Guinness World. Acho que ela era brasileira, se eu não me engano. Uma coisa assim. Eu li essa história. Cara, é muito louco, cara. A menina é foda pra caramba, entendeu? Ela mora nos Estados Unidos, né? E ela nasceu sem os braços, sem os braços. Então, ou seja, ela não perdeu, ela nasceu sem o braço. Cara, muito louco demais, cara. Eu não sei se ela era. Eu vi que ela era no começo, ela era brasileira, mas isso pouco importa, entendeu? Pouco importa se ela é brasileira ou não, entendeu? Mas foda-se, cara, ela não tem os dois braços. Ela não tem os dois braços e ela fez muita coisa que muita gente não vai fazer. Não, é americana mesmo, americana mesmo. Não sei se os pais eram. Não, né? Não, né? Mas assim, cara, você tá entendendo? E é casada meu, é casada, de boa, vive a vida dela. Então, assim, é o que a gente tem que entender, né? Pra tudo existe um propósito debaixo do céu, tá? E nós somos poema de Deus. Nós somos a poesia do Senhor. Beleza? Acho que é isso. Pô, falei pra caramba também, cara. A ideia era não fazer muita coisa, não, mas, né? Fechou? Então, a gente entendeu aí algumas coisas. Então, no primeiro bloco a gente falou do helenismo, né? O Wi-Fi do mundo antigo, né? A globalização daquele mundo. O dualismo grego, que é um problema que a gente precisa tirar da nossa vida, que é a divisão do que é santo e o que é profano. Então, precisamos fazer tudo aquilo para a honra e glória de Deus. E o bloco 3 aí, que seria poema. Mas também pegamos algumas palavras, né? Um conceito de praxis, né? Que é a prática. É a cosmovisão, tá? E também algumas outras coisas aí que a gente vai fazendo nos outros vídeos. Beleza, pessoal? Fiquem na paz de Deus, tá? Deus abençoe vocês. A ideia é fazer pouca edição para esse vídeo e seguir a vida, beleza? Deus abençoe todos e fiquem na paz do Senhor. Não se esqueça, tome água, tome café também. Esse já ficou gelado, cara. Cê é louco, não dá.